frutas no semiárido exige persistência e conhecimento técnico, em especial na gestão da água de irrigação. Mas garantir a produção anual de 325 mil toneladas de melões, melancias, mamões, maracujás e bananas com alta qualidade e muita sustentabilidade é um verdadeiro desafio. Sobretudo quando 70% desse total é exportado, inclusive para os exigentes países europeus. Só é possível lidar com tamanho desafio com um forte investimento em tecnologia, em inovação e nas pessoas. Com 20 fazendas em 4 estados, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Pernambuco, a Agrícola Famosa é a maior produtora de melões do mundo. Tem 10 certificações internacionais de cunho social, ambiental e de segurança alimentar, o que inclui sanidade e ausência de resíduos. Entre as boas práticas estão a irrigação por gotejamento, com água de mais de 600 poços, proteção dos frutos com telados, plantio de variedades melhoradas, precoces, com brix adequado, resistentes a fungos e batidas durante a colheita ou embalagem. E para falar mais sobre a produção de frutas de alto padrão em plena Caatinga, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o advogado e sócio fundador da Agrícola Famosa, Luiz Barcelos, diretor da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, e presidente das câmaras setoriais de fruticultura do Ministério da Agricultura e da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nós sempre trazemos aqui pessoas que são exemplos e às vezes até modelos de sustentabilidade na produção agropecuária. E hoje nós vamos tratar de um tema que está presente cotidianamente na mesa dos brasileiros e de muita gente mundo afora. São as frutas, não é? O melão, a melancia, a banana, o maracujá, o mamão. Nós vamos conversar com o Luiz Barcelos, que sabe tudo sobre produção de frutas lá no semiárido brasileiro. É um trabalho que eu acompanho há muitos anos, é um trabalho de primeira linha. Bem-vindo ao Brasil Verde, Luiz. Olá, Evaristo. Olá, aos espectadores. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. É um prazer falar um pouquinho da Famosa, um pouquinho da fruticultura e, como você disse, um alimento muito importante aqui para a nossa população, nossos consumidores. É verdade. E você produz lá na Caatinga, né? No Rio Grande do Norte, no Ceará, lá na Chapada, em lugares parecidos lá no Piauí. Conta um pouco para nós quais são as frutas, como é que você chegou nessa história? Porque você de formação é advogado, não é? Não é agrônomo, não é técnico agrícola. Como é que você foi acabar na produção de frutas e com uma tamanha dimensão, né? Com tal crescimento, com tal sucesso? Evaristo, é uma história bastante interessante que eu construí juntamente com alguns sócios aqui que a gente construiu a Famosa, né? Já há 25 anos atrás. Eu sou do interior de São Paulo, aí da região de Ribeirão Preto, então tinha uma grande ligação já com a agricultura, porque a família do meu pai sempre foi uma família ligada à produção agrícola, mas eu acabei que na época, né, há mais de 40 anos atrás, quando eu comecei já a me direcionar profissionalmente, o agronegócio não tinha a pujança que tem hoje. Então, eu vi ele sempre devendo, aquela dificuldade toda. Eu peguei e falei, não, quero fazer direito, quero ter uma vida mais tranquila. Fui fazer direito em São Paulo, lá no Lago de São Francisco, e advoguei durante um bom período. E tinha um cliente na época que me convidou para, como advogado, montar uma trading de fruta. E essa trading comprava maçã lá no Santa Catarina, laranja no interior de São Paulo, melão na região de Mossoró, onde nós estamos, no Rio Grande do Norte, e manga em Petrolina. Então eu apenas era o advogado dessa trade. Só que eu identifiquei muito com esse trabalho de fruticultura, de exportação, pela origem que eu tinha. Quando foi em 94, com a vinda do Plano Real, o dólar baixou para menos de R$1, porque o dólar ficou super barato e essa trade, como outras também, acabaram fechando suas portas. Então, eu acabei, esse diretor que tinha lá, que depois virou meu sócio, né, Carlos Porro, convidou, vamos montar uma empresa então nossa para a gente continuar nesse negócio, porque pela paixão que eu tinha, e ele é um grande comerciante de frutas, então nós viemos para Mossoró. Na verdade começou
cobrando uma dívida, eu vim cobrar uma dívida de um produtor que a gente tinha adiantado dinheiro para essa trade que não tinha pago, não tinha entregue a fruta. E nessa negociação a gente acabou assumindo a dívida dele, acabou assumindo as terras dele. Então, em 95, eu me mudei para Mossoró para começar, então, um plantio, onde a gente começou plantando 3 hectares de melão a cada 10 dias. E só para dar uma ideia de crescimento, a gente plantou hoje 300 hectares por semana. Então, a empresa cresceu mais de 100 vezes ao longo desse período todo. Sempre voltando com um objetivo maior às exportações. Então, depois entrou mais 2 sócios engenheiros agrônomos da gente, né, o Marconi e o Richard, e realmente hoje assim, a gente tem um orgulho de ter transformado a vida social de muitas pessoas aqui no semiárido brasileiro, uma região que muitas vezes é esquecida, que muitas vezes é utilizada politicamente, né? Então você vê que o semiárido não é um sinônimo de pobreza, o semiárido pode ser desenvolvido, principalmente nessa região onde tem um subsolo muito rico, muito abundante em água, em recursos hídricos, embora muitas vezes uma água mais difícil de trabalhar, uma água um pouco salinizada, mas que para a cultura de ciclo curto tem se mostrado muito favorável. E aí acabamos chegando aqui, então, e construímos uma famosa ao longo desses anos todos. Agora, hoje, dá um pouco a dimensão para nós, não é? Do que é a famosa. Quais são as frutas que vocês produzem, né? Um pouco o tamanho, né? A quantidade produzida, uns grandes números, assim, para o pessoal ter uma ideia. Nós estamos falando de um dos maiores produtores de área irrigada de fruta para exportação do Brasil, né? Exato. Hoje nós somos a maior exportadora de frutas do Brasil, só para dar uma ideia desse número, a gente exporta em torno de 8 mil containers no período de inverno na Europa, porque a Europa produz melões e melancias no verão deles, que vai 3 meses praticamente, que é junho, julho e agosto, e aí depois a gente entra com as nossas frutas para exportação para lá, então a gente faz em torno de 8 mil containers. O segundo maior exportador de fruta do Brasil faz algo em torno de 2.500 containers de maçã. Então, assim, a diferença é bastante grande e os números são impressionantes. A gente, às vezes, até nós mesmos ficamos impressionados. Nós, com esses 300 hectares por semana que a gente planta nesse período da plena safra de exportação, melancias com semente, sem semente, somar tudo, né? A banana, o abacaxi, desculpa, o maracujá, o mamão, a gente chega a 10 mil hectares de gotejamento. E quando a gente fala 10 mil hectares, Evaristo, só para dar uma ideia aos nossos ouvintes, não é a área física total, mas como o hectare tem 10 mil metros quadrados e a distância entre as linhas de irrigação são de 2 metros, a gente chama de 1 hectare o equivalente a 5 mil metros de mangueira, ou seja, hectare líquido, né? Então, ou seja, cada 5 mil metros de mangueira perfaz 1 hectare. Nós plantamos ao longo de uma safra de um ano algo em torno de 50 milhões de metros equivalente de mangueira de irrigação, ou 50 mil quilômetros. Com 40 mil quilômetros, você dá a volta ao mundo na linha do Equador. Óbvio que as nossas mangueiras elas vão e voltam, né? Mas se tivesse uma linha reta só, dava para dar a volta no mundo e ainda sobrava 10 mil quilômetros, que sai quase de Fortaleza a Londres. Então, esse é um número que impressiona bastante. Tem uma grande absorção de mão de obra. A nossa empresa chega a gerar em torno de 8 mil funcionários direto, o que a faz provavelmente a maior empregadora agrícola do Brasil também, sem falar na agroindústria, mas na produção agrícola, porque muito boa parte dos grãos que é grande no Brasil hoje não é muito mecanizado, então na fruticultura chega a 2 pessoas por hectare, melão especificamente é 0,9 pessoa por hectare, então você tem que administrar realmente um recurso humano bem importante, que são 8 mil carteiras de trabalho assinadas no semiárido brasileiro, né? Então, realmente isso ajuda muito na questão social, ajudou no desenvolvimento, na ascensão social. Hoje nós temos filhos de tratorista, filhos de motorista de ônibus que iam levar os funcionários. Os filhos hoje cresceram, se formaram, são agrônomos, já viajaram o mundo inteiro e hoje são grandes colaboradores. Então, você, além de trazer um conforto financeiro, você traz também uma ascensão social. Aquele que era um técnico agrícola, filho hoje também é engenheiro agrônomo, então transforma muito a região. E esses números também impressionam, que a gente chega a produzir 1 milhão de melão por dia. Se você somar 300 hectares, vezes 15 mil plantas por hectare, vezes uma fruta e meia, e dividir isso numa semana de 7 dias, chega exatamente em 1 milhão de melão por dia. E muita mão de obra, porque todo o plantio é manual, nas mudinhas, você tem a colheita manual. Antes de colher, 10 dias antes, você tem que colocar uma bandejinha embaixo do melão para não ficar aquela mancha, para a lagarta não riscar a casca. Algumas variedades você tem que cobrir ele com papel para não queimar.
Então, esses números acabam sendo impressionantes, porque normalmente a gente conseguiu fazer numa horticultura, né, que é, na verdade, o que é o melão, na verdade é considerado uma olericultura, uma escala gigantesca de 10 mil hectares. Então, isso tem, imagina a questão de transporte, de alojamento, de refeições, isso tudo dentro das boas práticas agrícolas, certificações internacionais mostrando cuidado com o meio ambiente, com responsabilidade social e segurança alimentar. Luiz, eu trabalhei bastante no semiárido, cheguei lá para ajudar a construir aquele centro de pesquisa de Petrolina, em 1980, e eu defendia muito a irrigação, e as pessoas diziam que não ia dar certo, que ia salinizar o solo, que não funcionava, né? E eu dizia, não, nós não vamos trazer tecnologia do neolítico, nós estamos trazendo tecnologia moderna, não vai salinizar o solo, vai gerar renda. Mas assim, a gente precisa de tudo isso, precisa capacitar as pessoas, usar tecnologia moderna, inovação, cuidar bem da água, não é? Estar articulado com o mercado, tudo isso funciona. Se tudo isso caminhar junto, então eu acho que no caso da irrigação no semiárido é fundamental. Se você não tem água, é muito limitado o que você pode fazer, não é? Você consome muito espaço em pecuária, mas agrega muito pouco valor, muito pouco emprego. É impressionante essa transformação que você fez aí, porque não é só o número de empregados, é o que você falou e que eu já assisti em muitos projetos de irrigação. Quer dizer, eu vi rapazinho começando lá no campo, colhendo, depois eu vi lá trabalhando no entreposto, depois aprendeu informática, depois já estava mexendo no computador, estava no packet house. Quer dizer, as pessoas vão se qualificando. Você tem um trabalho grande aí de qualificação. Acho que ficou claro para quem está nos ouvindo que esse projeto de irrigação, o agro, exportador, agrícola, de irrigação, ele é sustentável socialmente, gera emprego, qualifica, retribui, traz renda. Acho que isso ficou claro. Agora, as pessoas se assustam um pouco, falam, puxa, você está tirando água de 600 poços, né? Quanto que evapora por dia tudo isso, né? Não vai acabar essa água, não? Você não vai acabar com a água da Chapada do Apodi, não? Pois é, Evaristo, aqui a gente está produzindo melão há 25 anos, a famosa, mas já tem, o melão se instalou aqui há quase 40 anos atrás, com outras empresas que foram pioneiras, que hoje já não estão mais aqui porque pagaram o preço do pioneirismo, né, de estar aqui no começo e se adaptando a essas novas tecnologias. Então, realmente, o que a gente tem que pensar, primeiro existem outros semiáridos no mundo todo que é altamente desenvolvido, né? Seja com água própria do subsolo ou com água de transposições de bacias. Então, a gente vê que isso é possível se fazer sim, com uma vontade política e com empreendedorismo das pessoas que estão lá. Aqui nessa região, realmente, já houve muito esse debate, esse questionamento. Realmente, a Caatinga ele é um bioma muito frágil, nós estamos num semiárido, é verdade, com um déficit hídrico enorme. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma evapotranspiração anual em torno de 2.000 milímetros e umas chuvas médias no semiárido em torno de 600, 650 milímetros, ou seja, evapora 3 vezes mais do que chove. Então, nós temos que lidar com essa realidade. Isso significa que quando você faz um reservatório, um açude gigantesco, pode ser o tamanho que for, que ele perde 2 metros de lâmina todo ano se você não fizer nada, só para evaporação. Então, talvez isso não seja a melhor saída para você ter uma segurança hídrica. Então, a transposição ela ajuda porque você está trazendo água de outro lugar para colocar nessa bacia. Mas os poços, ele tem a vantagem de não estar evaporando. A água está lá embaixo, não está tomando sol, obviamente, então ela não tem esse problema da evaporação. E na Chapada do Apodi, a formação geológica dela permite que tenha hoje 2 aquíferos, um raso, de torno de 100 metros, que ele é reposto rapidamente com as chuvas, porque nós temos esse período de chuva, esses 600, 700 milímetros que chega a chover na época do que chama de inverno aqui, o período de chuva, ele drena, porque as terras são muito arenosas, isso drena e fica depositado em cavernas de calcário. Então, esse ciclo ele se renova todo ano. É óbvio que você não pode fazer é tirar mais água daquilo que a chuva repõe. Então, nós temos estudos geológicos aqui que demonstram
o quanto que a gente pode tirar desse aquífero, né? E tem um segundo aquífero, que é uma água mais profunda, que chega até a 700 metros, que já é uma água mineral de boa qualidade, inclusive água termal, que complementa esse aquífero superior. Então, nós já estamos, ao longo só a famosa 25 anos produzindo, com essa quantidade de poços que você falou, não são todos que estão em atividade, porque tem que fazer uma rotação entre eles. Então, tem poço que funciona 1 ano, depois ele fica 2 anos descansando, e assim por diante. E nós vamos medindo também a eletrocondutividade, que é a questão dos sais, de acordo com a concentração dele ou não. Então, quando ele começa a aumentar a concentração de sais, significa que ele está com menos água. Então, a gente para de usar e espera ele recuperar 1, 2 anos para voltar a usar de novo. Então, é uma forma realmente sustentável, porque isso é mais ou menos como uma conta bancária. Se você sair gastando mais do que você tem lá, uma hora se esgota e você não tem como produzir. Mas nós já estamos aqui há quase 30 anos. Sim. Não, é só para dizer para o público que está nos ouvindo, né? Quando a gente olha assim uma plantação que foi irrigada, a água está indo embora de 2 maneiras. Uma parte está evaporando ali do solo, do chão, o que está molhado, está evaporando. E uma parte a planta está transpirando, como a gente transpira no calor. O sistema que você usa aí de gotejamento, não é? Que são pequenas gotas de chuva bem próxima da raiz ali da planta, faz com que você perca pouca água, não é, por evaporação, e quase tudo seja transpirado pela planta, pela produção agrícola. Quer dizer, essa água é muito bem aproveitada. Explica um pouquinho para nós o sistema que você tem aí. Tá. Esse sistema foi desenvolvido em Israel, uma tecnologia israelense, onde você tem uma mangueirinha, uma mangueira, vamos dizer, quase que normal, mas de mangueira de irrigação de jardim, onde ela tem um micro furinho, mas não é um furo comum, ele tem ali uma membrana, uma tecnologia que faz com que o que goteja nesse orifício é o mesmo ao longo dessa mangueira, que ela chega a 150 metros de onde ela está conectada no tubo de PVC. Então a tecnologia ela faz com que toda a extensão, a mesma vazão. Isso é muito importante para você não ter de irrigação, de quantidade de água no começo e no fim da mangueira. E isso proporciona também, Evaristo, você fazer um negócio chamado fertirrigação, ou seja, toda a adubação, toda a parte nutricional é feita através da água. Nunca a gente joga só água, nunca, sempre com nutrientes. E isso varia também, a quantidade de água, de acordo com o estágio em que está o melão. Então, quando ele começa pequenininho, a gente joga meia hora de água, ele chega no pico a usar 4 horas de água quando ele está no enchimento dos frutos. E essas 4 horas também não se joga de uma vez, é fracionada em 4 turnos. Porque se você jogar mais do que 1 hora, como esse solo é arenoso, a água vai toda drenar e vai tudo embora. Então assim, é o sistema mais econômico de irrigação que nós temos no mundo, porque ele só goteja exatamente na raiz da planta. Então, se você olhar lá a plantação, você não vai ver água em lugar nenhum. Outra vantagem que nós estamos utilizando, que é uma tecnologia que a gente introduziu há menos tempo, é o mulching, que chama mulching, é um nome também israelense, para aquele plástico, igual se conhece muito na plantação de morango, é aquele plástico que vai por cima da terra, entre as linhas de gotejamento e a fruta, e a planta. Então, nós fazemos um pequeno orifício ao lado do gotejador e colocamos uma mudinha ali. Então, o melão cresce em cima desse plástico. Ou seja, depois que a gente introduziu isso, que a gente não tinha no passado, quando a gente começou a usar esse plástico, a gente economizou 30% de água, fazendo a mesma quantidade de hectare, a mesma produção, a gente economizou 30% na lâmina de água e economizou também na capina, porque você não tem mais ervas daninhas crescendo ali, só cresce o melão. Então, isso também evita você perder até água para evaporação. Então, é um sistema altamente eficiente. Então, como você falou, a gente não tem quase perda nenhuma. E, eventualmente, se um pouco a planta não absorver, essa água drena e ela vai voltar para o aquífero novamente, onde a gente irá capturar através dos poços e ela recicla, então, para a questão da irrigação. Então, a gente está aqui há 30 anos e não tivemos nenhum problema de produção. Não, a prova da sustentabilidade é esse quarto de século aí produzindo na região. Agora, eu tenho a impressão que você caminha aí com 2 pernas, se a gente pudesse dizer assim. Uma é essa tecnologia da produção, não é? Economia de água, eficiência, tudo isso. Agora, por outro lado, tem uma outra perna essencial, que são as variedades que você usa, não é? São variedades mais resistentes a praga e doença, que exigem menos defensivo, menos tratamentos, que não apodrecem facilmente.
mas também que exigem cuidados, não é? Às vezes, de ter uma proteção. Conta um pouquinho para nós esse lado do investimento na semente, na tecnologia. Boa parte dessas sementes são importadas, não é? Conta um pouco para nós esse custo, inclusive, de produção que você tem também ligado a isso, né? Isso é importante, porque a genética é a base de tudo, né? É importantíssimo. Inclusive, depois da mão de obra e da embalagem, que são aquelas caixas de papelão onde a gente acondiciona a fruta. Então, imagina que a gente produz 1 milhão de melão por dia e a cada 3, 4 frutas eu tenho que colocar dentro de uma caixa, né, para fazer o transporte. Então, é o segundo custo mais caro. O terceiro é o custo da semente. Cada sementinha daquela ali, ela custa em torno de 10 centavos de euro, ou seja, quase 50 centavos uma sementinha, e você usa 15 mil plantas por hectare. Quer dizer, só o que a gente gasta de semente, para você ter uma ideia, Evaristo, é mais do que um produtor de soja fatura produzindo um hectare de soja. É só o meu custo para comprar a semente, porque ele tem muita tecnologia. E que tecnologia é essa? São as características que a gente quer extrair ao máximo daquela fruta. Então, ela tem que ter precocidade, porque quanto mais precoce, mais eu vou economizar em insumos na sua produção. Então, sai mais barato. E dá mais competitividade. Ela tem que ser resistente a algumas pragas que a gente tem aqui, como um lugar muito calor, muito seco. As pragas, principalmente a mosca a Benicia tabaco, a mosca branca, algumas pragas se multiplicam muito rápido. Então, essas variedades são mais resistentes. Depois ela tem a questão da vida útil de pós-colheita. Então, quanto maior a vida útil, ela aguenta viajar para mais longe. A gente hoje manda para a Europa, mas já estamos abrindo o mercado chinês lá na Ásia. Então, ela tem que ter uma sobrevida muito maior, com uma qualidade maior, para que a comercialização também seja satisfatória. E também, por fim, a questão do Brix, que a gente chama, né, que é o sabor que tem a fruta, né, o teor dos açúcares ali. Antigamente era complicadíssimo você conseguir um nível de Brix que a Europa, que os mercados ingleses, por exemplo, são os mais exigentes, eles nos cobravam. Hoje isso tem conseguido com mais facilidade na medida em que essas genéticas estão melhorando. São todos cruzamentos, são parentais que as indústrias vêm cruzando e chega nessas variedades híbridas, né, que é o produto que a gente acaba plantando e que chega na mesa do consumidor. Com essas características a gente consegue explorar ao máximo em cima dessa tecnologia. Uma pequena curiosidade aqui, o fato de o melão é produzido na Europa e outros lugares com dias longos, né? E nós temos dias curtos aí. Isso às vezes, o melão parece que ele não exprime tudo que ele exprime quando o dia é longo. É impressão minha ou é assim mesmo? Não, ele tem isso traz duas características. Primeiro, que realmente, como o ciclo dele é muito curto, nós não podemos errar em nenhum momento, né? Eu digo sempre aqui que nós temos que estar o dia inteiro ali acompanhando a produção do melão, porque imagina que uma semana do melão significa 10% da vida útil dele, porque o ciclo é de 60 dias. A partir do momento que a gente plantou ele, com 60 dias a gente já está colhendo o melão. Então, a gente tem que estar, as adubações e a água toda ali instantaneamente. Então, a gente tem essa dificuldade porque você não tem muita margem de recuperação. E para conseguir que ele exprima todas essas características, realmente a gente precisa de variedades mais precoces, para que o ciclo deles termine e ele consiga ter todas essas expressões que eu mencionei aqui agora há pouco. Por outro lado, Evaristo, qual é a vantagem de você ter um ciclo curto? Nós estamos outro dia discutindo, até lá na Europa, a questão da pegada de carbono e essa questão de comprar localmente ou comprar de produções mais distantes, porque tem o transporte. E a própria Embrapa, daqui do Ceará, indústria tropical, fez um estudo e demonstrou que o nosso melão, embora produzido fora da Europa, ele tem uma pegada de carbono menor do que o melão europeu, porque lá demora 120 dias para colher o melão, é o dobro do tempo. E boa parte dessa pegada de carbono está na utilização dos adubos e não no transporte. Então, apesar de ter que ter esse transporte, na soma geral, a gente tem uma pegada de carbono menor do que o melão produzido lá localmente. Então, foi muito interessante isso, porque nós estávamos nesse debate em Bruxelas, mostrando a sustentabilidade, nós mostrando que se for esse um critério de escolha do consumidor europeu, tem que comprar um melão nosso aqui da região, que tem uma pegada muito menor, justamente por ter um ciclo mais curto. Excelente. Agora, Luiz, nós estamos chegando no final do programa e eu queria passar a palavra para você, porque é claro que 70% exportado para a Europa, isso é uma garantia de qualidade, né? Não precisamos nem falar das certificações, nada. O consumidor pode ter certeza que é um produto que não tem resíduo, não tem nada tóxico, ele pode comer, ele está levando saúde para casa, não é?
nós temos que investir em frutas, né? Isso, nesse momento da pandemia, é importante para a saúde das pessoas. Quer dizer, a fruta sempre deve fazer parte do nosso cardápio. Eu queria te passar a palavra, até porque você também tem responsabilidades no próprio Ministério da Agricultura, na Câmara que cuida disso. Você tem uma visão de toda essa perspectiva da fruticultura no país. Eu queria te passar a palavra para você fazer o seu encerramento aí, já agradecendo sua participação. Obrigado, Evaristo. Realmente isso é um tema importante. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia, à frente dos Estados Unidos, mas ele é apenas o 23º exportador. Portanto, a gente exporta menos de 3% do que a gente produz. Melão é uma exceção, que exporta 60%, 70%, e manga 15%. O resto tudo é muito pouco, abaixo de 3%. Então tem um potencial enorme para explorar esse mercado e o consumo interno está muito baixo. O IBGE aponta 56 quilos per capita ano, enquanto que a Organização Mundial da Saúde preconiza que seja pelo menos 120. Então a gente tem muito trabalho pela frente para mostrar para os nossos consumidores de que a nossa fruta, a fruta brasileira é uma fruta de ótimo sabor, com propriedades organolépticas excelentes, ricas em vitamina C, em vitaminas de um modo geral, em sais minerais, e ainda que ela seja produzida de forma convencional, ou seja, com a utilização dos defensivos, isso é feito com alta tecnologia. O resíduo é tão mínimo quando ele tem, que não traz mal nenhum à saúde, não tem problema nenhum. É porque existe um cuidado muito grande, não só no desenvolvimento desses defensivos, testes de que isso não agride o meio ambiente, não agride o ser humano, não faz mal nenhum. Inclusive, o mundo inteiro utiliza essa tecnologia, não é só aqui no Brasil, e além do que o produtor também tem todos os seus cuidados para que essa fruta não leve problema nenhum para o consumidor. Pelo contrário, a Anvisa tem monitorado as frutas nos supermercados e não tem encontrado nenhum tipo de problema que leve em risco o consumidor dessas frutas. Então, realmente, a gente tem que incentivar, porque é um alimento saudável, combate a obesidade e todo o problema que vem da obesidade, tais como doenças coronárias, do coração, diabetes, rico em fibra, portanto, ele combate o câncer do colo do intestino. Então, realmente, a gente tem que consumir mais fruta, que além de saborosa, elas são saudáveis, Evaristo. Luiz, eu queria agradecer muito, parabenizar o pessoal da Famosa, toda a sua equipe, todos os trabalhadores, aqueles que vão assistir esse programa, não é? Também todo o setor de frutas do Brasil. Muito obrigado por sua contribuição aqui no Brasil Verde e convido todos a estar de novo aqui conosco na semana que vem. Até lá!